Andrea Pirlo, o homem que sempre jogou um segundo à frente de todos os outros, finalmente quebrou o silêncio sobre Messi e Ronaldo. E a sua verdade é perturbadora. Segundo Pirlo, um deles não te dá sequer tempo para pensar. O outro, por sua vez, faz você sentir medo ainda antes de a bola chegar aos seus pés. Mas o que realmente significa enfrentar Messi e Ronaldo do ponto de vista de um gênio do meio-campo? E por que essa confissão muda para sempre a forma como enxergamos a rivalidade entre eles? Andrea Pirlo não é um homem que fala apenas para preencher o silêncio. Nunca foi. Quando analisa uma partida, faz isso como um arquiteto, observando uma cidade do alto, entendendo como as ruas se conectam, onde o trânsito se acumula e em que ponto uma mínima alteração pode provocar o caos. E justamente por isso, sua visão sobre Messi e Ronaldo tem mais peso do que 1000 debates televisivos cheios de barulho e opiniões apressadas. Pirlo não dá opiniões, ele disseca. Pirlo viveu a era dourada dessa rivalidade por dentro, no próprio gramado, onde não existem replays nem botão de pausa. Ele viu Messi dominar o jogo com uma naturalidade quase cruel, temporada após temporada, até superar números que um dia pareceram intocáveis. Viu recordes caírem um após o outro sem alarde, como se não passassem de simples formalidades estatísticas. Mesmo aos 38 anos, Messi continua liderando as estatísticas de participação em gols, como se o tempo tivesse decidido ignorá-lo, ou pior, obedecê-lo. Do outro lado, Pirlo enfrentou Cristiano Ronaldo no meio de sua transformação. Ele testemunhou como um ponta elétrico se tornou uma máquina completa, uma construção perfeita de disciplina, obsessão e fome infinita. Não mais apenas talento, mas uma mente programada para o gol e um corpo projetado para suportar qualquer exigência. Um futebolista capaz de marcar quase 60 gols por temporada e de mudar o destino de uma partida com um único movimento, um único salto, um único impacto. E então surge a verdadeira pergunta: como um meio-campista, alguém acostumado a controlar ritmo, espaço e tempo, pode se defender de dois jogadores que destroem exatamente essas três certezas? Como alguém que vive da ordem enfrenta duas forças que prosperam no caos? É aqui que a confissão de Pirlo ganha forma. A confissão de Andrea Pirlo não nasce de uma provocação midiática, não surge após uma derrota humilhante, nem durante uma polêmica televisiva criada para gerar manchetes. Ela vem muito mais tarde, quase por acaso, quando o barulho em torno de Messi e Ronaldo já havia se normalizado, quando o mundo do futebol havia aceitado a presença deles como algo rotineiro. Pirlo estava falando sobre controle, sobre como um meio-campista tenta dominar uma partida usando o tempo como aliado. E é aí que o tom dele muda, porque, segundo ele, houve dois jogadores que tornaram esse princípio inútil. Contra Messi, diz Pirlo, não havia sistema que funcionasse. Você podia estar perfeitamente posicionado, ler a jogada com antecedência, sentir que tinha tudo sob controle. E então, em um instante, a bola já não estava onde você achava que estava. Não havia tempo para reagir, nem mesmo tempo para entender o que tinha acabado de acontecer. O jogo seguia, mas a sua mente ficava para trás, tentando reconstruir uma ação que já fazia parte do passado. Com Ronaldo, por outro lado, a sensação era diferente. Não improvisada, constante, um peso que crescia minuto a minuto, como uma ameaça que nunca desaparece. Cada cruzamento se transformava em uma possibilidade real de desastre. Cada metro perdido, um risco desnecessário. O medo não chegava depois da ação, mas antes dela. Ele se instalava lentamente, como uma pressão invisível sobre os ombros. E é exatamente nesse momento que Pirlo entrega a frase-chave. Ele não fala sobre quem é mais forte. Ele não fala sobre quem é melhor. Ele fala sobre quem tira o controle de você. Quando Pirlo diz que Messi não te dá tempo para pensar, ele não está falando de velocidade pura, não está falando de arrancada ou de força física. Ele está falando de algo muito mais perturbador. Messi não corre mais rápido do que você.
Ele corre mais rápido do que o seu cérebro. Para um meio-campista como Pirlo, pensar é sobreviver. Cada passe nasce de uma fração de segundo extra. Cada decisão é o resultado de dezenas de leituras simultâneas: posição, espaço, orientação do corpo, movimento sem a bola. Messi destrói tudo isso. Não porque faça coisas impossíveis, mas porque as faz antes que você termine de processar a situação. Pirlo explica que, contra Messi, não existe a sensação de cometer um erro. Existe apenas a sensação de chegar atrasado. Você nunca sente que defendeu mal, sente que chegou tarde demais. Está sempre meio segundo atrás. E meio segundo, no futebol de elite, é uma eternidade. Messi recebe a bola e mesmo antes de você conseguir decidir se deve avançar ou manter a posição, ele já escolheu. O drible não é um gesto técnico espetacular. É a consequência natural da sua hesitação, da sua tentativa de pensar. E é aqui que a afirmação de Pirlo se torna devastadora, porque um jogador que tira o seu tempo de pensar não te vence fisicamente. Ele te vence mentalmente. O verdadeiro medo, sugere Pirlo, sem dizer isso diretamente, não é perder um duelo. É perceber que o jogo que você ama, aquele que sempre controlou por meio da inteligência e da leitura, já não te pertence. Que alguém entrou no seu território natural e o tornou irrelevante. Com Cristiano Ronaldo, explica Pirlo, o problema não é o tempo, é a espera. Ronaldo não te surpreende, ele te avisa. E justamente por isso, ele te aterroriza. Quando Pirlo fala de medo, ele não se refere ao pânico imediato. Ele fala de uma tensão constante, de um alerta que nunca se apaga. Você sabe que a bola vai chegar. Sabe que a jogada vai terminar ali. Sabe que mais cedo ou mais tarde, Ronaldo vai atacar. E essa certeza te desgasta. Cada cruzamento é um alarme. Cada escanteio, uma ameaça suspensa. Cada bola solta, uma oportunidade para ele. A linha defensiva recua alguns metros, não por um erro tático, mas por puro instinto de sobrevivência. Ronaldo, segundo Pirlo, ganha a partida antes mesmo de tocar na bola, porque obriga o adversário a defender com medo de errar, a defender imaginando constantemente o pior cenário possível. Se Messi rouba meio segundo de você, Ronaldo rouba a sua serenidade. Ele te obriga a ser perfeito durante 90 minutos, sabendo que ele precisa de apenas uma chance. Uma. E quando essa chance chega, ele geralmente não falha. E é aqui que nasce a verdadeira diferença. Messi te pune quando você erra ao pensar. Ronaldo te pune quando você erra ao resistir. Pirlo não diz que um é melhor do que o outro. Ele diz que um quebra o seu ritmo e o outro quebra os seus nervos. Um desmonta o seu jogo por dentro. O outro te empurra ao limite por fora. A confissão de Pirlo vai muito além de Messi e Ronaldo. Ela se torna uma chave para entender como o futebol mudou nos últimos 20 anos. Durante décadas, o futebol foi dividido entre criadores e finalizadores, entre artistas e executores. Mas, raramente, dois jogadores impuseram dois medos tão diferentes, ao mesmo tempo e no mesmo nível. O medo de Messi é invisível. Ele nasce no espaço entre dois pensamentos. Por isso, as equipes modernas tentam fechar linhas de passe, comprimir espaços e defender não tanto o homem, mas o próprio tempo, defendendo-o ao tentar roubar de Messi aquele instante de que ele precisa para decidir. O medo de Ronaldo, por outro lado, é físico e psicológico. O corpo se antecipa à mente. As defesas recuam, aceitam sofrer, aceitam ser empurradas para trás, desde que não concedam aquele único momento que pode decidir tudo. Segundo Pirlo, é aqui que o futebol moderno perdeu a sua inocência. Já não se defende para dominar, defende-se para sobreviver. Treinadores, analistas, preparadores físicos e mentais tiveram de escolher qual medo aceitar. Você prefere ser derrotado pela imprevisibilidade de Messi? Ou viver 90 minutos esperando o impacto inevitável de Ronaldo? E talvez a grandeza absoluta dessa rivalidade seja exatamente essa. Eles não apenas venceram partidas, eles mudaram a forma como o futebol pensa a si mesmo. Eles
redefiniram o medo dentro do jogo. No fim, Andrea Pirlo não escolhe um vencedor. Ele faz algo muito mais raro e muito mais honesto. Ele explica por que Messi e Ronaldo não podem ser julgados pelo mesmo critério. Um tira o seu tempo, o outro tira a sua calma. Um vence entrando na sua mente, o outro vence ocupando os seus medos. E talvez seja por isso que a rivalidade deles nunca vai acabar. Porque não se trata apenas de futebol, trata-se de duas formas opostas de dominar o jogo e o ser humano. Este vídeo fez você ver Messi e Ronaldo sob uma luz diferente. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal. E agora me diga nos comentários, qual desses dois medos você escolheria enfrentar?